Aleluia! Glória ao Senhor, glória a Deus. Eu queria orar com você para que Deus esteja falando conosco hoje, que o Espírito Santo esteja trazendo vinho novo ao nosso coração, para que nós possamos crescer ainda mais em graça, em conhecimento do Senhor Jesus. Então feche seus olhos aonde você estiver, assistindo esse culto. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar toda a honra, toda a adoração e todo o louvor nesse lugar. Nós queremos te dizer que esse culto é teu, Senhor Jesus. Esse culto é para engrandecer o teu nome, Jesus, porque tu és o único merecedor da nossa adoração. E nós nesse momento pedimos que o Espírito Santo, aquele Espírito que o Senhor falou que estaria em nós, que esse Espírito esteja trazendo uma mensagem do trono dos céus para o nosso coração. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria conversar com você hoje, é uma palavra de Deus para você e para o meu coração, sobre o que me dá esperança. Você pode falar isso comigo? O que me dá esperança? O que me dá esperança? Às vezes nós pensamos que esperança nós temos quando algumas coisas boas podem acontecer. Mas eu queria que nós pensássemos o que Deus tem para falar conosco sobre isso. O que me dá esperança? O que realmente pode me dar esperança? O que realmente pode fazer com que eu tenha bons pensamentos? E o que pode fazer com que eu viva bem durante os dias que eu estiver aqui? Então, o que me dá esperança? E eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone para lá em Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 26. Lamentações 3, de 21 a 26, fala assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Em outras versões, na versão Almeida, revista e atualizada, fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O versículo 22 fala assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. O livro de Lamentações, ele tem algumas peculiaridades que eu queria conversar com você. Embora sejam um livro escrito por um profeta, Jeremias, o livro de Lamentações é um livro escrito em forma de poesia. Então Jeremias, além de profeta, era poeta. E Deus usava Jeremias para profetizar e para fazer poesias.
Deus nos usa de várias formas. E este livro, ele foi a poesia hebraica, judaica, ela tem uma forma de acrósticos, que é pegar as letras do alfabeto, e o alfabeto hebraico tem 22 letras. E então o acróstico consiste nisso, em cada verso começar com uma letra do alfabeto hebraico. Então, se você depois, com calma, você olhar, você verá que os 5 capítulos de Lamentações, com exceção do capítulo 3, e eu já vou explicar, tem 22 versículos. Justamente por isso, porque cada versículo corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Só o capítulo 3, esse capítulo que nós lemos, parte dele aqui, tem 66 versículos. Por quê? Porque, em vez dele fazer cada letra um versículo, ele coloca cada letra 3 versículos. Então, se você olhar lá, tem 66 versículos. Então Deus, ele usa várias formas para trazer as suas revelações. Esse livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, ele foi escrito de 587 a 586 antes de Cristo. E foi escrito numa época de sofrimento, e é por isso que esse livro tem o título de Lamentações. Lamentações. Cântico de sofrimento. Por quê? Porque Judá, onde a sua capital era Jerusalém, onde existia o templo, tinha sido totalmente dizimada, destruída pelos babilônicos. Então, o povo estava em total destruição. O povo estava numa situação deplorável. Era algo tão sério, era uma situação tão difícil, que segundo os estudiosos, dizem que por falta de comida, os próprios pais comiam os seus filhos, porque não tinham como se alimentar. Então aquela cidade estava totalmente destruída. Totalmente destruída. E então, Jeremias faz esse cântico de lamentação por conta dessa situação que eles estavam vivendo. A história dos judeus, ela é interessante, porque se nós olharmos a história dos judeus, se você olhar, desde quando Deus chama Abraão, desde quando Deus chama Abraão, e de Abraão forma um povo, esse povo é um povo que teima em se afastar de Deus. Se você olhar, você verá isso. Sempre estão se afastando de Deus. Então Deus manda os profetas vêm, profetizam, o povo volta. Por um tempo fica, mas depois se afasta de novo. Deus manda então outros profetas, os profetas vêm, falam as profecias de Deus, o povo aceita, depois se afastam de novo. Houve um tempo que Deus mandou e chamou juízes. Os juízes vinham, libertavam o povo dos seus inimigos, o povo se acertava por um tempo e logo depois se afastava de novo,
sofriam e depois voltavam, Deus levantava outro juiz, e assim é a história dos judeus, assim é a história do povo de Deus, sempre com a promessa de Deus: olha, eu amo vocês, mas vocês precisam voltar para mim, porque se vocês não voltarem, vocês vão sofrer. Se vocês não voltarem, vocês terão consequências em suas vidas. E Deus vai falando isso durante toda a história dos judeus, toda a história de Israel. Deus vai falando isso. E aí, esse tempo é o tempo que aquilo que Deus falou se cumpre. Deus falava para eles: olha, se vocês não ouvirem a minha palavra, se vocês não ouvirem as minhas mensagens, se vocês não atentarem para o que eu falo na minha palavra, vocês vão ser destruídos. E aí, aqui é o culminar de tudo isso, daquilo que Deus falou. E então Jeremias, presenciando essa situação, ele escreve esse livro. No meio de tanta tragédia e no meio de tanta destruição, ele escreve estas coisas. Se você ler o livro de Lamentações, você verá que realmente é um livro aonde Jeremias chora, aonde Jeremias pranteia, aonde Jeremias se derrete diante de Deus por conta do que está acontecendo. Mas a gente vê que mesmo no meio de um cenário tão triste, existe esperança. Existe esperança. E é por isso que no versículo 20, se você olhar aí na sua Bíblia, Lamentações 3:20, Jeremias fala assim: lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele se lembra do quê? De tudo isso que eu falei para você. De que Deus prometia que se eles se afastassem, eles seriam destruídos. De que se eles não estivessem com Deus, eles sofreriam consequências. É isso que Jeremias está falando, que se lembra e a sua alma se desfalece dentro dele. Mas aí no versículo 21, Jeremias tem uma inspiração de Deus. O Espírito Santo toca o espírito de Elias, de Jeremias, e Jeremias fala assim: todavia, lembro-me também do que me faz ter esperança. Aleluia! Ele começou a lembrar de coisas que poderiam trazer esperança, aquilo que traz esperança para ele, para o seu povo, para a sua nação. E o que traz esperança? O que é esperança? Eu queria pensar com você. O que é esperança? O que é esperança? Esperança tem a ver com esperar, com espera e com confiança. Esperança tem a ver com espera, com a palavra espera e com a palavra confiança. Esperança é a perspectiva que algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. E aquilo me motiva a esperar. E consequentemente, eu vivo melhor. Conforme o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a esperança é um dos pilares da vida. Ele fala lá em 1 Coríntios 13, 13, ele fala assim:
agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Então a esperança faz parte desse tripé, dessas 3 colunas que sustentam a nossa vida. A esperança também, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, a esperança faz parte da equação da fé. Porque lá em Hebreus 11, 1 fala assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperança. O que me dá esperança? Se a gente olhar para o lado humano, nós podemos pensar, bom, se eu tiver um bom trabalho, um serviço bom, um lugar bom para trabalhar, eu vou depositar o meu dinheiro no fundo de garantia, e então, daqui a alguns anos, eu vou me aposentar, eu vou viver mais tranquilo. Esperança. Se eu me cuidar, se eu fizer caminhadas, se eu fizer exercícios, se eu me alimentar bem, então, provavelmente, eu terei uma vida boa, não ficarei doente. Então eu tenho essa esperança. Então, humanamente, nós poderíamos pensar essas coisas. Mas acontece que Jeremias traz uma revelação de Deus para ele. O que traz esperança e que Jeremias fala aqui, não são coisas humanas. Mas o que traz esperança aqui, e você pode ver que depois desse versículo 21, fala assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, 2 pontos. Ou seja, o que me dá esperança são essas coisas que estão na sequência dos versículos. Então, Jeremias começa a detalhar o que me dá esperança. O que pode te dar esperança? Talvez você esteja passando por situações similares aí ao que estava acontecendo com o povo judeu. Tristeza, destruição, preocupação. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus traz essa mensagem para você e fala que você tem algumas coisas que pode te trazer esperança na sua vida. Algumas coisas importantes que você deve verificar, e que essas coisas devem fazer parte da sua vida, e que essas coisas trarão esperança a você. Então, no versículo 22, Jeremias fala assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então, na visão de Deus, a mensagem que o Espírito Santo trouxe ao coração de Jeremias, e que ficou aqui para nós, é que o amor de Deus traz esperança ao nosso coração. A Bíblia fala que a essência de Deus é amor. Deus é amor. Então nós poderíamos pensar, por exemplo, a água. A água, ela pode ter 3 estados: estado físico, líquido e gasoso. Mas a essência é uma só: H2O. Deus é amor. E esse amor de Deus se revela de várias maneiras na sua vida, de várias formas. Então,
esse amor que é o bem em ação na sua vida, o que Deus faz na sua vida, isso é o que você tem que se lembrar. O que Deus faz em mim? O que Deus fez em mim? E o que Deus faz em mim? E o que Deus... E isso me leva então, isso me dá a certeza, é como se fosse um patamar, de que assim como existe o degrau do que Deus fez, do que o Deus faz, existe o degrau daquilo que Deus fará na minha vida. Deus fará grandes coisas na sua vida. Por quê? Porque é o Deus que já fez. É o Deus que está fazendo. Hoje você se levantou e você não foi lá no banco, pegou uma quantia e depositou lá nos céus e falou: bom Deus, então eu preciso de uma quantidade de ar para respirar. Você não fez isso. Mas o ar veio sobre você. O bom Deus deu a você oxigênio para você respirar. A Bíblia fala algo interessante, ela fala que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. E às vezes a gente fica pensando: poxa, mas por que Deus faz isso? Porque Deus é bom. Não é o que eu faço que determina o que Deus faz. Não é porque alguém é injusto que vai determinar que Deus não faça algo sobre ele. Deus continua sendo bom quando eu sou mau. Aleluia. Deus continua fazendo o que Ele falou que ia fazer, mesmo quando eu não faço a minha parte. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é bom. A essência de Deus é boa. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele fala isso para Jeremias, fala: olha Jeremias, o que vai te trazer esperança é o meu amor na sua vida. O amor de Deus na sua vida. E quando você começa a entender isso, as coisas começam a tomar uma amplitude diferente na sua vida. Você começa a ver as coisas de forma diferente. Você não age mais como dente por dente, olho por olho. Você começa a agir como Jesus falou: ame os seus inimigos. É isso. O amor. E no versículo 23, Jeremias continua falando. Jeremias fala uma outra coisa que trará a você esperança. É a fidelidade de Deus. Aleluia. Olha o que fala o versículo 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aleluia. Grande é a fidelidade do Senhor. Sua fidelidade é grande. Sua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é sua fidelidade. Você pode cantar comigo essa música? Sua fidelidade é grande, sua fidelidade
incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é sua fidelidade. Fidelidade é a característica daquele que é leal, daquele que tem constância nos compromissos assumidos. Deus continua garantindo a você, mesmo quando você falha. Deus continua fazendo o que Ele falou que ia fazer na sua vida, mesmo quando você não quer mais. Por quê? Porque Deus não depende do que eu faço. Deus não depende do que você faz. Deus continua sendo fiel, apesar da nossa infidelidade. E nós vemos isso com o povo de Israel. Deus fazia milagres, fez o mar se abrir, o povo passou, Deus enviou codornizes, Deus mandou pão do céu, Deus fez a rocha sair água no deserto, Deus fez tantas coisas e o povo era infiel, mas Deus continuava fiel. Por quê? Porque Ele é leal a Ele mesmo. Deus é fiel aos compromissos que Ele fez com Ele mesmo. Ele continua sendo fiel. Então talvez hoje você esteja aí me ouvindo, e Satanás coloca as coisas no seu coração e fala para você: olha, você errou, você não pode mais, Deus não está mais na sua vida. Eu quero te dizer que segundo a palavra de Deus, Deus é fiel. Ele continua fiel à sua palavra. E Ele hoje te chama e te fala: vem, filho amado, vem para os meus braços, vem, filho amado. Quando Jesus conta aquela parábola do filho pródigo, o filho foi infiel aos seus compromissos, o filho se esqueceu do pai, o filho se esqueceu daquilo que ele tinha falado para o seu pai. Mas o pai não se esqueceu quem era o seu filho. E quando o seu filho volta, o pai o recebe de braços abertos. O pai espera você hoje de braços abertos. Volte para o Senhor. Volte para Ele. Ele continua fiel à sua palavra. Volte-se para o Senhor. Deixe o pecado, dê as costas para o pecado e olhe para o Senhor. Deixe de olhar para as trevas e olhe para a luz que é Jesus. Isso, segundo a palavra de Deus, a fidelidade do Senhor. Quando nós entendemos a fidelidade do Senhor, isso dá esperança. Você está com desesperança? Então, confie na fidelidade de Deus. Volte-se para o Senhor. Aleluia. Jeremias continua falando. Ele fala aqui no versículo 24. Ele fala assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A minha porção. Jeremias está falando: Senhor, a minha provisão vem de ti. Aleluia! A provisão vem do Senhor.
E mais importante ainda, a provisão é o Senhor. Ele é a provisão na sua vida. Ele é aquele que tem a resposta para você. Você está passando por situação difícil, acha que não vai dar para fazer o que você precisa fazer. Entenda isso, isso vai trazer esperança ao seu coração. A provisão vem do Senhor. Lembra-se da viúva? A viúva não tinha nada, a viúva tinha só um pouquinho de azeite, e a Bíblia fala que ela foi em direção ao profeta. E ela foi e falou com o profeta, porque o profeta representava Deus. Você precisa ir em direção a Jesus. Você precisa ir em direção ao Senhor Jesus e falar para Ele aquilo que está acontecendo com você. E a Bíblia fala que o profeta falou para aquela viúva: o que você tem em casa? E eu queria perguntar para você: o que você tem em casa? É isso que Deus vai usar na sua vida. A provisão virá através daquilo que você tem. Você tem alguma coisa, e é isso que Deus vai usar para trazer o que você precisa. E ali naqueles versículos fala que o profeta falou: então vai e usa aquilo, faz bolos e traz para mim. E ela fez. E o profeta falou: olha, agora você vai aos vizinhos, pede lá vasilhas, e eu vou encher com azeite as vasilhas que você pegar. Quantas fossem as vasilhas que a viúva pegasse, este seria o tamanho da quantidade de azeite que Deus colocaria para ela. Se ela pegasse muitas vasilhas, muito azeite. Se ela pegasse poucas vasilhas, pouco azeite. O que você vai pegar para colocar diante de Deus? Ele é a provisão. O que você vai colocar diante de Deus? A fé? Você vai crer? Você vai concordar com a palavra de Deus? Você vai concordar com o que Jeremias está falando aqui? A minha porção é o Senhor. Ou você vai continuar olhando para as circunstâncias, continuar olhando para a situação difícil, continuar olhando para a situação do país? Para onde você olhar, o que você pegar, é o que Deus vai usar. Então, a esperança, a provisão, Deus é a provisão, e isso vai trazer esperança para você. E o versículo 25 fala assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, a bondade de Deus também traz esperança ao seu coração. Deus é bom sempre. E é isso que eu falei que a gente não entende. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Porque a bondade de Deus, a essência de Deus é ser bom. A bondade do Senhor. A bondade do Senhor está sobre você, sobre a sua vida. Nós precisamos parar de olhar para as coisas que não estão dando certo e olhar para aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já realizou. Quanta coisa o Senhor já fez, quanta coisa o Senhor já fez na sua vida. E o mesmo Deus que fez é o Deus que está fazendo, e é o Deus
que fará. Então eu iniciei essa mensagem falando: o que me dá esperança? E nós falamos aqui do amor, da fidelidade, da provisão e da bondade. Mas eu queria falar para você que o que realmente nos traz esperança não é o que Deus faz. Nós tivemos aqui uma reunião com os líderes ontem e nós falamos alguma coisa sobre esse texto. E eu falava para eles assim: queria que você se lembrasse de algo que Deus fez na sua vida. E alguns falavam de cura, então nós falávamos: Deus é aquele que cura. Outros falavam de provisão, então nós falávamos: Deus é aquele que provê. O que Deus fez na sua vida? E eu quero te dizer que Deus não é isso que Ele fez na sua vida. Deus vai além disso. Deus vai além. Então o que me dá esperança? O que me traz esperança? É o caráter de Deus. Eu posso ter certeza de que as coisas vão acontecer, porque não depende de mim, depende dele, depende de Deus. Não depende do que eu faço, mas sim de quem Ele é. E a Bíblia fala que Deus tem planos de paz para você. Então talvez hoje você esteja passando por uma situação como a do povo de Israel. Guerras, destruição, fome, dor, tristeza, choro. Mas eu quero te convidar a ter esperança. Por quê? Porque Deus garante aquilo que Ele falou vai acontecer na sua vida. Eu queria orar com você nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos. E nós vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Eu queria orar com você que está me ouvindo. E que já foi um cristão. Talvez já tenha sido até um pregador. Mas hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero convidar você a voltar a ter a esperança de Deus. Você que já foi de uma igreja, já é batizado, mas hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero convidar você a ter esperança novamente na sua vida. Voltar para o Senhor. Feche seus olhos. Pai, eu oro nesse momento por estas pessoas que já foram firmes contigo e hoje estão desanimados, estão desiludidos, estão decepcionados, estão entristecidos. Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa volte a ter a esperança, que ela comece a trazer à memória aquilo que já aconteceu com ela, aquilo que o Senhor já fez, e que isso comece a renovar o seu espírito, que isso comece a trazer novamente o desejo de te buscar, Senhor, que isso comece a trazer esta pessoa novamente para os teus braços, Senhor. Aleluia, aleluia. E eu quero orar também por você que
talvez já ouviu a palavra de Deus, mas nunca se posicionou, que gosta, que acha bonito, mas que nunca tomou isso para você e falou: Senhor Jesus, eu quero que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu queria orar com você agora, nesse momento. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu oro nesse momento por esta pessoa que está me ouvindo, Senhor, e que ainda não entregou a vida a Ti. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo a ela a perspectiva da salvação eterna, Senhor, e que ela se entregue a Ti, que ela Te confesse como Senhor e Salvador. Então você que está me ouvindo e quer se entregar a Jesus, eu quero que você fale com Deus agora. Ore assim: Pai, nesta noite eu desejo que Tu sejas o meu Senhor e o Salvador. Eu sei que o Senhor ressuscitou dos mortos, porque a morte não pôde Te conter. E se você ressuscitou dos mortos e retomou a vida, Tu podes me dar vida também. E eu creio nisso. E eu quero que Tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu Te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Aleluia. Aleluia. E eu quero orar por você hoje que está passando por um momento difícil na sua vida. Um momento que você nunca passou, de decepção. Você não sabe o que fazer. Essa palavra veio para você e falou que você tem que ter esperança. E eu queria orar com você. Pai, eu oro nesse momento por esta pessoa que está desesperada, triste, abatida. Pai, em nome de Jesus, que ela deposite a confiança em Ti, Senhor, e que isso, o Seu amor, a Sua fidelidade, a Sua provisão, a Sua bondade, isso gere nessa pessoa esperança, e que ela comece a viver isso, Senhor, a partir de agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre você a sua luz, o seu rosto, e te dê a paz. Aleluia. Deus abençoe. Se
ao te conhecer. Todo meu ser, todo meu ser se enche de bondade. E aí reina o Espírito sobre a carne. Mais uma vez declare: e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia! Então liberta-me de mim. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu serei imenso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é canso. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então enche-me de ti. Diga pra ele. Então enche-me de ti. Diga pra ele. Então enche-me. Fala pra ele, enche. Então enche-me de ti. Então enche-me de ti. Aleluia. Então enche-me de ti. Então enche-me de ti. Então enche-me de ti. Então enche-me de ti, Jesus. Então enche-me de ti. Então enche-me de ti. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, meu viver é claro. Mais uma vez, pra cima. Então enche-me. Mais uma vez declare: até que não haja mais. Diga pra ele: pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, que o Senhor possa trabalhar na sua vida essa semana e que você continue deixando Ele te libertar, que você continue deixando Ele